senhores, boa noite. Estamos dando início a mais uma aula de sistemas digitais. E hoje o assunto que a gente vai ver está totalmente ligado a tudo aquilo que a gente viu na aula passada. Hoje nós vamos falar sobre circuitos lógicos. Nós falamos a respeito de linguagens dos números, né? Falamos sobre o número binário, falamos sobre o número octal, falamos sobre o número decimal, falamos sobre números hexadecimais, fizemos a conversão de decimal para binário, de decimal para octal, de decimal para hexadecimal, bem como transformamos tanto de binário para decimal e decimal para hexadecimal, quando se pede de binário para hexadecimal e quando vier de hexadecimal para octal, da mesma forma. Fizemos toda essa permuta dos números e hoje nós vamos utilizar o que nós formamos de ideia para que a gente venha tratar sobre circuitos lógicos. Bom, circuitos lógicos, ele norteia através da álgebra booleana. Essa álgebra booleana, vocês vão procurar ela nos livros, vai estar lá, álgebra booleana, porque ela foi descoberta por esse rapaz, que o nome dele é George Boole, nasceu em Lincoln, na Inglaterra, no dia 2 de novembro de 1815, e faleceu em Ballytemple, 8 de 12 de 1864. Vamos saber um pouco mais sobre ele, porque eu acho interessante, porque no final eu vou amarrar uma ideia que eu já venho falando há um tempo sobre isso. Ele morreu com 49 anos, tá? Um cara novo, né? Agora, assim, sem tirar o mérito dele, porque ele tem consideravelmente trabalhos incríveis que foram feitos e desenvolvidos por ele. Tanto é que, através da álgebra booleana, a gente hoje trata como processadores, a eletrônica, trata os computadores hoje modernos precisam do estudo que ele fez. Bom, filho de um proprietário de uma pequena loja de sapatos, recebeu do pai as primeiras lições de matemática. O que acontece? Ele era pobre, um rapaz pobre. Os livros relatam até que, quando fala assim, uma pequena loja de sapatos, o pai dele era sapateiro. E ele nasceu numa família humilde na cidade de Lincoln. Frequentou a escola local e, interessado por outros idiomas, passou a ter aula de latim com um livreiro local. O que acontece? Ele, desde pequeno, começou a estudar idiomas. Na época, o pessoal estudava o grego. E o grego era para o pessoal mais pobre. E quem ia ser fidalgo estudava o latim. E ele, junto com o pai dele, achou por bem que ele estudasse latim para poder ser um diferencial. E ele continuou a estudar sozinho e, aos 14 anos, traduziu os versos de Ode to the Spring para o latim. Aí o professor dele achou que ele não seria capaz. Deixa eu ver se tem isso aqui. Pronto. O pai dele publicou, levou o trabalho para um jornal e o jornal resolveu publicar a tradução que ele tinha feito. E o professor dele de latim achou que ele não seria capaz de fazer isso, duvidou dele, e ele aprendeu outros idiomas, inclusive. Ele estudou, nesse momento, quando o professor de latim duvidou dele, ele também resolveu estudar sobre a língua grega. Ele fez um curso comercial na escola, e aos 16 anos ele começou a dar aula. Durante 4 anos ensinou nas escolas elementares. O que acontece? Ele, como ele era pobre, não tinha como ele ter outra profissão. Ele não podia fazer direito, porque ele era pobre. Não podia desenvolver outras atividades, porque ele não tinha condições financeiras. Então, ele resolveu ser padre. Quando ele não chegou a ficar como padre, ele não chegou a exercer, como ele fala aí, a carreira eclesiástica, mas ele, dentro do convento, ele estudou francês, alemão e italiano. Então, ele nasceu falando inglês, estudou latim, estudou grego, estudou francês, alemão e italiano. Em 1835, abriu uma escola e passou a estudar matemática. Escreveu o primeiro trabalho de matemática com base nos estudos de Laplace e Lagrange. Se você for estudar quem foi Laplace e Lagrange, também foram grandes matemáticos.
Então, ele, quando publicou o trabalho sobre métodos algébricos, ele se tornou muito conhecido. E, assim, ele, a princípio, ele não podia estudar na Royal Society, né, que era uma escola especializada, mas a Royal Society reconheceu os trabalhos dele, inclusive premiou ele em determinados momentos. E o que acontece? Depois que ele publicou o livro Análise Matemática Lógica, em 1849, ele foi nomeado professor no Queen's, na Irlanda, e passou o resto da vida lecionando. Em 1854, ele fez assim a sua obra-prima, que seria uma investigação das leis do pensamento. Fundamentou sobre teorias matemáticas, lógicas, probabilidades, e desenvolveu essa álgebra que a gente conhece hoje como álgebra booleana. Em 1854, isso. Ele fez uma analogia entre símbolos matemáticos e que os números representavam na lógica, dando início a uma álgebra. E aí o que acontece? Conhecido como dados de Boolean, que é devido ao George Boolean, que é o nome dele. Essa linguagem que a gente vai estudar hoje, elas são estudadas como fundamental para os processadores, para as produções dos computadores modernos. Então, em 1857, foi eleito membro da Royal Society, recebeu títulos da Universidade de Dublin e em Oxford, e entre seus trabalhos publicados estão Tratado de Equações Diferenciais, em 1859, Tratado de Cálculo de Diferenças Finitas, em 1860, além de mais 50 trabalhos sobre propriedades básicas dos números. Então, ele faleceu em Ballintemple, em Cork, na Irlanda, em 8 de dezembro de 1864. Senhores, eu queria salientar em relação a George Boolean, porque a gente fala muito em possibilidades, a gente fala muito em desenvolvimento de carreira, fala muito em condições, a gente fala muito em mercado. Mas o que acontece? Esse está um exemplo clássico de dedicação, de esforço, de persistência. E vocês veem, diante de tudo que eu falei aqui, filho de um sapateiro, se tornou, falando 6 idiomas, e desenvolveu todo esse trabalho. Quando eu falo aqui, desenvolveu mais de 50 trabalhos sobre propriedades básicas dos números, tratados em equações diferenciais, que a gente estuda em cálculo. Equações diferenciais a gente estuda em cálculo 2. A gente tratado de cálculo de diferenças finitas. Então, assim, mostra que é possível quando se quer, quando se vai buscar. Então, não existe dificuldade assim que impeça o desenvolvimento quando você deseja. Então, assim, a persistência é a alma para o desenvolvimento humano. Vamos lá. Então, a álgebra de Boolean, ele tem como base o sistema de numeração binário. A gente vai estudar muito aqui números binários, tá? Por que a gente falou sobre operações de números binários na aula anterior? Porque nós vamos precisar efetuar a soma, nós vamos precisar efetuar a multiplicação de números binários aqui, mas em um detalhe mais simples, porque como a gente vai buscar muito na prática a gente vai fazer com que seja mais fácil de tratar do que o que aparentemente seria. Vamos lá. O que permite fazer operações lógicas e aritméticas usando apenas 2 dígitos ou 2 estágios. A álgebra booleana é ideal para representar os circuitos eletrônicos digitais de portas lógicas, os números, caracteres e realizar operações lógicas e aritméticas nos sistemas digitais. Vamos lá. Fundamentos para iniciarmos os estudos. São eles. A gente vai precisar entender o que seriam variáveis lógicas, tabela verdade, níveis lógicos e portas lógicas. É o que a gente vai ver hoje. Quando a gente fala em variáveis lógicas, seria dentro de possibilidades que podem acontecer. Vamos lá. Seria entrada de tensão diferentes, seriam possibilidades de formar equações com números binários. Quando a gente fala de tabela verdade, a gente vai falar em possibilidades de resultados diferentes. Quando a gente fala sobre níveis lógicos, a gente fala entre
ter tensão e não ter tensão, seria o 1 e seria o 0. Seria nível alto e nível baixo, seria o high e o low. E, assim, seria a possibilidade de estar com o equipamento funcionando ou o equipamento desligado em determinados momentos. E portas lógicas, a gente vai estudar elas. As portas lógicas, elas seriam as, vamos dizer assim, o início das operações binárias que nós vimos, para que a gente possa formar esses circuitos. Vamos lá. É denominado circuito lógico o arranjo de um pequeno grupo de circuitos básicos padronizados, conhecido como portas lógicas, que realizam funções de lógica digital dentro da eletrônica digital. Bom, então a gente hoje começa a entrar propriamente dito na eletrônica digital. Nós vamos estudar portas lógicas, e dessas portas lógicas nós vamos montar circuitos lógicos. Deixa eu botar aqui o rapaz que chegou agora para estudar também. O que acontece? O circuito lógico, ele é como é feito dentro dos equipamentos eletrônicos nossos. E nós vamos entender hoje como isso vai funcionar. As portas lógicas são encontradas dentro de circuitos integrados, comerciais específicos, ou fazem parte de uma estrutura interna de dispositivos mais complexos, como microprocessadores, microcontroladores e outros circuitos integrados. Bom, quando a gente fala de circuitos integrados, é o CI, circuito integrado. Existem circuitos, existem CIs, que eles são comerciais, e específico deles, eles são formados por portas lógicas. A gente vai ver isso um pouco mais à frente, a gente vai lidar com esses circuitos, a gente vai montar projetos utilizando circuitos lógicos e vamos fazer com que a gente vai tratar com essas portas lógicas e dar esse conhecimento. Uma função lógica admite uma ou mais entradas, mas apenas uma saída. As portas lógicas, elas executam essa função lógica, ela possui uma função lógica. Ela tem uma ou mais entradas, mas ela só tem uma única saída. Variáveis lógicas. As variáveis lógicas são representadas por letras. Elas podem assumir apenas dois valores mutuamente excludentes, chamados níveis lógicos. Os níveis lógicos, como a gente falou, é aquele 0 e o 1. E aí, as variáveis lógicas são as entradas do circuito. E as entradas dos circuitos podem assumir os valores ou 0 ou 1, que são os níveis lógicos. Então, com isso, a gente vai escrever expressões algébricas que elas vão ser manipuladas matematicamente dentro da álgebra booleana. A gente vai tratar isso matematicamente. Vamos lá. É comum representarmos os níveis lógicos com dígitos binários 0 e 1. Ok. Quando a gente fala nos níveis lógicos, especificamente, a gente está tratando, inclusive, do estágio, de dois estágios, né? O estágio 0 e o estágio 1. O nível lógico 0 pode, por exemplo, representar a ausência de tensão ou uma chave aberta. Quando nós falamos em telégrafos, que eu expliquei o fundamento do telégrafo através do envio dos correios, né, que ele mandava telegramas, que eles falavam tudo a respeito do próprio telégrafo, que é um pulso elétrico que era feito a partir de um circuito elétrico que ele emitia um bip ou um espaço, dependendo de como seria a frase. Então, a gente pode considerar uma chave aberta. É o nível lógico 0. Da mesma forma que o nível lógico 1 representa a presença de tensão, ou uma chave fechada. Na hora que eu tenho, como nós estávamos falando, deixa eu acomodar aqui, pronto. Quando nós estávamos falando, que eu tenho aqui, aquele gráfico, vou botar aqui, nível 0, e aqui o nível 1. Deixa eu botar aqui, tem gente com o áudio aberto aí, eu fechar aqui.
Prontinho, vamos lá. Então, eu tenho um espaço de tempo 1, 2, 3, 4, 5. Só para poder a gente dar um exemplo do que é que eu estou falando. Então, o que acontece? Na hora que eu tenho o nível lógico 1 representa a tensão, ou a chave fechada. E um nível lógico 0, nós vamos ter uma ausência de tensão ou uma chave aberta. Então, digamos que eu tenha um número que seria 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Então, eu tenho aqui, eu vou passar aqui só para vocês entenderem, uma faixa que chegaria aqui, 1, 2, 3, 4, 5, aqui. Cada um representaria, vou botar aqui, cada um representaria um tempo desse aqui. Então, no tempo 1, a gente tem um nível 0, seria esse daqui. No tempo 2, eu vou ter o nível 1, então ele está aqui. No tempo 3, ele vai ser o nível 1, ele também continua aqui. No tempo 4, ele está no nível 0, está aqui. E no tempo 5, ele vai estar no nível 1, ele vai estar aqui. Então, se eu for desenhar esse gráfico sem só mostrando a onda, eu vou ver isso aqui. Vai ser assim. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e aqui o 5. Eu não vou ver essa parte do gráfico, eu vou só estudar essa parte da onda. Então, quando a gente fala de nível lógico, é nesse sentido. A gente vai representar a presença de tensão com o número 1 e a ausência de tensão com 0, que seria aqui tensão em volts pelo tempo em segundos. Vamos lá, vamos adiante. Tá tranquilo até aí, né? Tá sossegado, a gente já tinha visto na aula passada isso, né? Vamos lá. Existem 3 funções lógicas básicas. A primeira, AND, OR e NOT. E outras funções lógicas derivadas que são NAND, NOR, XOR e XNOR. Ou seja, a gente vai estudar cada uma delas, tá? E explicar especificamente o que é que elas fazem. Vamos lá, porta AND, ou porta E. Ela tem a função... Deixa eu botar aqui e ver onde é que... Ok. Vamos lá. Essa é a simbologia da porta lógica, então a gente já começa a enxergar isso que a gente estava falando aqui, ó. Essa aqui é a simbologia da porta, tá? A porta AND. Eu tenho 2 entradas, ó, entrada A e entrada B, e uma única saída. Então, o que acontece? Por uma entrada, eu vou ter um nível lógico, e na outra entrada, eu também vou ter um nível lógico. O que acontece? Deixa eu só mostrar aqui. Bom, tem 2 entradas. A saída de uma porta AND é apenas um apenas, quando todas as alternativas forem 1. Ou seja, quando a gente tem uma porta desse tipo, a gente tem possibilidades de acontecer. Se o nível lógico do A, ele pode ter ou não tensão. E B pode também ter ou não tensão. Deixa eu ver o que foi aí. Prontinho, botar. Tá, aluno chegando ainda. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu tenho aqui A. Ele pode ser ou 0, ou ele pode ser 1. E B,
também pode ser o 0, ou B pode ser 1. Então, eu vou associar A e B, tá? Então, eu vou botar aqui A e B. Eu posso dizer que A é 0. Posso dizer que A é 1. Posso dizer aqui o A pode ser 0 e A pode ser 1. Da mesma forma que B pode ser 0, pode ser 1, pode ser 0 ou pode ser 1, não é isso? Mas aí eu tenho possibilidades da seguinte forma. Quando eu tenho duas entradas, eu posso ter 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Aqui seria A, aqui seria B. Todo mundo tranquilo até agora ou tá meio complicado agora? O que é que vocês estão achando? Senhores? Tá tranquilo, pastor, por enquanto. Tá tranquilo, né? Porque o que acontece? É como a gente fazia na época que a gente pensa em campeonato de futebol. Em campeonato de futebol, você pega 2 times e sai fazendo a permuta dos jogos durante todos os jogos, durante todos os times do campeonato. Então, assim, de acordo com o nível, com o número de entradas, a gente tem possibilidades a ser alcançadas. Ou ele pode ser 1. Aí ele diz o seguinte: para todas essas possibilidades, eu vou ter uma saída. Vamos lá. Quando for 0 e 0, aí vamos lá, eu vou ter aqui nível lógico 0, nível lógico 0. Vou ver aqui. Pronto. Aí o que acontece? Qual é a saída? Ele diz aqui: a saída de uma porta AND é 1 apenas quando todas as alternativas forem 1. Então, eu posso construir a tabela verdade dizendo o seguinte: 0 com 0 dá igual a 0. A saída vai ser 0. Então, aqui vai ser 0. Aí ele diz, quando aqui, aí vem pela tabela verdade de possibilidades. Quando A for 0 e B for 1. Vou botar aqui 1 aqui agora. Qual será a saída? Ele diz assim, a saída da porta AND só será 1 quando todas as alternativas forem 1. Então, aqui continua saindo 0. Se eu inverter agora aqui, botar aqui 1 e aqui for 0, continuará 0, porque ela só vai ser 1 quando todas as alternativas forem 1. Então, agora no estágio B, eu vou colocar 1 aqui também. Então, 1 e 1, a saída agora é 1. Ou seja, a própria porta lógica, ela já dá a alternativa, porque ela é porta E, quer dizer, um e outro. Quando os dois forem 1, a saída vai ser 1. Caso não, a saída vai ser 0. Eu vou colocar aqui a tabela verdade, que é essa que nós acabamos de fazer, mas vou botar ela bonitinha aqui para poder ela ficar bonita aí para vocês. Quando qualquer uma das alternativas for 0, a saída será 0. Tabela verdade é essa daí. Então, as possibilidades estão ligadas ao número de entradas. Vamos lá, vamos seguir. Pode seguir? Pode seguir? Pode, professor. Boa, vamos lá. A porta AND é, portanto, utilizada para determinar quando essas condições foram simultaneamente verdadeiras. A função lógica AND ela é escrita por... Observa que agora eu tenho A vezes B. Quando nós fazíamos a operação de multiplicação de números binários, a gente tinha A vezes B é a saída aqui da porta AND. A operação lógica de uma porta pode ser expressa por uma tabela verdade, que representa uma coluna para as entradas e mais uma coluna para a saída. O que ela quer mostrar é a respeito disso aqui. Essa é a tabela verdade, tá?
Na hora que a gente vai representar, na hora que a gente vai saber das possibilidades do circuito, a gente vai elaborar uma tabela verdade, onde a gente vai colocar uma coluna para as possibilidades A, uma coluna para as possibilidades B, e nós vamos botar outra coluna para as saídas que a gente vai fazer. Então, assim, professor, e vamos lá, existe portas lógicas com mais entradas? Existe. Por exemplo, eu posso fazer uma porta AND, deixa eu botar ela aqui assim, aqui é a saída dela, eu posso botar ela com 1, 2, 3, 4 entradas, A, B, C, D. Pode ser? Pode. O que acontece? A gente tem que voltar para essa situação que ele fala aqui, ó. A saída de uma porta AND é 1 apenas quando todas as entradas forem 1. Então, na hora que eu venho para esse daqui, eu tenho que pensar em todas as possibilidades que vão acontecer, porém, ela só vai ser a saída 1 quando todas as possibilidades forem 1. Vamos lá. Aí, isso aqui eu já falei, isso aqui eu já falei também. Pronto, na linha da tabela verdade, são listadas todas as combinações de entradas com as saídas correspondentes de uma porta lógica. Aí, aqui tem variáveis lógicas, estão aqui em cima, tá? As variáveis são essas, A, B ou C. Variável de saída, que é essa daqui, ok. Todas as combinações possíveis das variáveis lógicas estão aqui. As combinações são essas três aqui. E o resultado de aplicações das variáveis das funções é essa daqui, que vai ser a saída. O que acontece? Nessa daí, eu posso dizer que eu tenho uma porta lógica de 3 entradas. Tá aqui, 3 entradas. Eu vou mostrar um negócio aqui para vocês que é interessante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se nessa daqui. Pronto. Vamos lá. Digamos que eu tenha uma porta lógica, N. Deixa eu botar ela aqui. Tá aqui. Com 1, 2, 3 entradas. Vou botar ela maiorzinha. 3 entradas. Então, eu tenho A, B, C e uma saída. Vou fazer as possibilidades, tá? Então, eu tenho aqui A, B, C e a saída. Tá aqui, deixa eu fazer aqui a tabelinha para a gente poder estudar. Deixa eu ver quem é que está chegando lá. Mais alunos chegando. Vamos lá. Então, o que acontece? Digamos que aqui eu tenha... Vamos estudar as possibilidades, tá? Vamos lá. E aqui eu primeiro tenho 0, 0, 0. A segunda possibilidade, 0, 0, 1. Terceira possibilidade, 0, 1, 0. Quarta possibilidade, 0, 1, 1. Vamos para a quinta possibilidade, 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 0 e 1, 1, 1. São essas a quantidade de possibilidades. Então, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês aí um negócio interessante. Duas observações. Vê aqui. Eu tenho 3 entradas. Tenho uma saída. 3 entradas e uma saída. Quando eu tenho 2 entradas, deixa eu botar ela aqui, só para poder a gente fazer uma analogia. Eu tenho A e B. Vou botar aqui a tabela A, B e saída. Vou botar ela aqui. Eu vou ter 0, 0. Vou ter 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Então, observa só que eu tenho 2 entradas, tenho 4 possibilidades. 3 entradas, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 possibilidades. Então, me leva a crer que o número de possibilidades
números possíveis vai ser igual a 2 elevado a n. Quando eu tenho 3 entradas, n vai ser o número de entradas. N, número de entradas. Então, quando eu tiver... n vai ser o número de entradas. Quando eu tiver 3 entradas, eu boto 2 elevado a n, são 8. São 8 possibilidades. No caso de 2 aqui, 2 ao quadrado dá 4. São 4 possibilidades. Agora eu vou mostrar outra coisa a vocês. O que acontece? Quando eu vou montar a minha tabela verdade, para eu não me perder nas possibilidades, para eu poder saber que número eu vou colocar, eu faço o seguinte. Vamos lá. Tenho aqui A, B, C. E aqui é a saída. Aí, pronto, para esse caso aqui, como aqui é uma porta AND, eu vou ter aqui saída 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. E aqui nessa daqui eu vou ter 0, 0, 0, 1. Porque ele fala que só vai ser 1 quando todas as alternativas forem 1. Então, a gente tem aí somente o último ponto aí que vai ser 1. Sim, agora deixa eu ver, não era isso que eu ia falar. Eu ia dizer o seguinte. Eu monto a tabela verdade. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Vou apagar aqui para a gente montar essa daqui. Que tem mais possibilidades. Professor, Oi, sim. então, usando numa programação a porta AND é menos comum ser usada? É menos comum? Sim, porque olha bem, ela só vai ser aceita se tiver as duas entradas ligadas, não é isso? Se elas estiverem ligadas as duas, isso. É isso que eu estava pensando. Numa programação, ela seria menos comum ser usada? Não, na verdade, ela bota uma condição de verdadeiro. Né? Por exemplo, só vai ser verdadeiro quando as duas alternativas estiverem ligadas. Aí vai sair uma resposta. Quando uma das duas estiverem ligadas e a outra desligada, ela não vai funcionar. Vamos dizer Por assim, exemplo, duas sim, pode falar. contactoras e uma bobina. Uma contactora desligada e uma ligada. A bobina não é acionada, só se for as duas. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Por exemplo, o que é que pode ser, o que é que ele pode ser? Eu posso utilizar uma porta dessa, isso falando a grosso modo, tá? Eu posso utilizar uma porta dessa para eu poder identificar se eu tenho todos os meus circuitos funcionando. Por exemplo, eu pego as iluminações públicas. Eu vou, na hora que eu vou botar as entradas, a iluminação da rua A, iluminação da rua B, iluminação da rua C, vou bater um relézinho e tal para essas iluminações. E vou botar uma porta AND, porque se todas as iluminações estiverem acesas, a porta AND vai chegar um sinal de tensão para mim, e eu sei que está tudo em ordem. Na hora que uma rua dessa apagar, ou uma lâmpada apagar de uma das ruas, queimar por algum motivo, ela vai dar um 0. Na hora que ela der 0, vai apagar a saída da porta AND. Então, eu sei que um dos circuitos está em falha. Eu posso utilizar ele para um alarme de anormalidade, entendeu? Professor? Oi, estou ouvindo. Boa noite. Um exemplo numa subestação, por exemplo, é um comando de uma chave seccionadora. Ela só aceita se a chave seletora estiver em remoto, o disjuntor AC e o DC ligado. Essa seria uma possibilidade de usar também essa porta aí com 3 entradas. Seria sim, porque com certeza. Se uma dessas não tiver OK, aí a chave não aceita de comando, ou o disjuntor, por exemplo. Perfeitamente. É uma das coisas que é muito usada, principalmente em subestações. Muito bom, um exemplo muito rico, muito bacana mesmo. Sim, aí o que acontece? Para a montagem da tabela verdade, o que foi que eu fiz? Botei as entradas, três entradas aqui, A, B e C, saída. O que foi que eu fiz? Começando da direita para a esquerda, nesse sentido, começando da direita para a esquerda. Eu coloquei aqui, em C, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Eu estou colocando as alternativas, mudando de 1 em 1.
0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Na B, eu vou colocar as alternativas variando de 2 em 2. 0, 0, 1, aqui é 1. Deixa eu botar aqui. 1, 1. 0, 0, 1, 1. E nessa última, eu vou colocar ela variando. Ó. Aqui ele variou de 1 em 1, aqui de 2 em 2, aqui de 4 em 4 vai ser. Então vai ser 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Está montada a tabela verdade. Entendido? Até aí não? Tá tranquilo? Sim ou não? Sim, tudo ok. Sim, né? Perfeito. E se eu tivesse mais uma entrada? Mais uma entrada. Vou botar aqui mais uma entrada. Entrada letra D. Deixa eu apagar isso daqui agora. Mas se usar aí a fórmula aí, seria 2 elevado a 4. Daria 16 possibilidades. Né? Exatamente. Seria igual a 16 possibilidades. Isso aqui aumentaria. Mas aí vamos lá. Na hora que eu tenho aqui uma letra D, que na verdade agora eu mudaria aqui em cima, faria A, B, C, D. Essa daqui continuaria, mas aqui agora, aqui eu variei de uma, Pulava aqui eu variei de 8 duas. já, né? Exatamente. Aqui eu mudei para 4, aqui agora eu vou mudar para 8. Então vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E o restante é que seria tudo 1. 1, 1, 1, 1, 1. Aqui seria 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Aqui seria, era 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. E aqui seria 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. E aqui continuaria da mesma forma. E nesse caso aqui, como eu coloquei mais um 0, esse aqui também seria 0, porque ele tem 0 aqui. Seria 0 até o último, onde aqui seria 1. São 16 possibilidades. Entendido até aí? Senhores, alô? Professor? Oi, estou ouvindo Entendi, agora, sim. pode falar. Eu estava tentando entrar na sala e não estava conseguindo. Aí, você Certo. poderia dar um resumo aí do que o senhor estava falando? Consigo sim. Estamos falando agora de portas lógicas, tá? Porta lógica é uma linguagem que foi utilizada para poder, a parte de processamento de dados, né, de computadores. E a primeira porta lógica que a gente falou agora foi a porta AND, que ela é a porta que ela faz uma multiplicação dos números binários. Por exemplo, ela pega o número de entradas e ela coloca e ela dá o número de saída. Por exemplo, assim, é uma saída só de acordo com o número de entradas, né? Ela faz isso que eu estava fazendo aqui agora, é o chamado tabela verdade. Por exemplo, a porta AND, essa daqui, ela tem duas entradas, que são essas aqui, A e B. Tem uma saída, que é essa daqui. Então, ela tem duas entradas. A resposta dela diz o seguinte: a saída de uma porta AND é uma apenas quando todas as alternativas forem 1. Então, eu tenho as possibilidades que ela faz aqui. Ela pode ser 0, 0, pode ser 0, 1, pode ser 1 e 0 e pode ser 1 e 1. Aí ela diz, só vai ser 1 quando todas as alternativas forem 1. Então, a saída dela vai ser 0, 0, 0, 1, porque todas as alternativas foram 1 aqui. Essa é a primeira porta que a gente estudou. A segunda porta que a gente vai estudar, vou botar aqui, na prática, né? As entradas de uma porta são formas de onda de tensão que variam frequentemente entre níveis lógicos 1 e 0. Exemplo. Pronto. Nesse exemplo, eu tenho aqui justamente, ó, aquele gráficozinho que eu coloquei. 1, 0, 1, 1, 0. Então, eu tenho tempo 1 vai ser igual ao tempo 2, tempo 3, tempo 4 e tempo 5. No nível lógico B, eu tenho 1, 1, 1, 0 e 0. Então, vai ser uma associação que eu vou ter aqui as portas lógicas AND, vou botar aqui, e eu vou ter a saída.
Então, para o primeiro caso, eu vou ter 1, B, 1. 1 está aqui e 1 que está aqui. A minha saída vai ser 0 ou 1? Senhores? É 1. 0. Não, vai ser 1, porque ele considerou todas as entradas com nível 1. Aí a porta end diz que a saída dela vai ser 1. No ponto 2, 0 e 1. 0 e 1. Teve 0, ela sai 0. Aí vamos para o 3. 1 e 1. Aí dá 1 aqui. Exatamente. Aqui e aqui dá 1. Aí aqui no quarto, 1 e 0 dá 0. 0. E aqui 0 com 0 dá 0. Entenderam mais ou menos como vai ser? Aí aqui o gráfico dela vai ficar. Vamos botar aqui. Pra gente, o gráfico de saída dela. Deixa eu botar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar aqui o gráficozinho para a gente entender. No primeiro, 1 e 1, ele vai ficar aqui em cima. No segundo, 1 e 0, ele vai ficar embaixo. No terceiro, 1 e 1 está aqui. No quarto, 1 e 0 está aqui. E no quinto está aqui. Vai ser esse aqui. O gráfico que ela vai ficar. 1, 0, 1, 0, 0. Vai ser a saída desse sinal, desse exemplo da porta end. Vamos lá. Vamos examinar a operação com formas de onda nas expressões de uma porta end. Observar as entradas relativas uma a outra e determinar o nível de saída no instante. Então, dadas as entradas, observar as entradas uma relativa à outra para determinar o nível de saída de um instante. Então, eu tenho A e B, os dois sinais. Tenho as duas entradas, a porta end, a saída vai obter a seguinte tabela verdade. Tenho aqui as duas entradas e tenho a saída. A saída vai ser 1, 0, 1, 0 e 0, como a gente fez. Então, aqui vai ser, como a gente fez aqui, na primeira, 0. Ele colocou aqui 1, 0, 1, 1, 0. Na B, 1, 1, 1, 0, 0. E a gente vai associar quem tem número 1 aqui e aqui, 0, 0 e 0. E saiu essa resposta daí. Tá tranquilo, né? Podemos seguir, né? Tá de boa. Vamos lá. Porta OR ou porta OU. Deixa eu botar aqui no silêncio aí. Boa. Vamos lá. Porta OR ou porta OU. Essa é a simbologia da porta. Observe que a end, isso aqui era reto. Isso aqui era reto. Ela agora está redondinha aqui, está circulada, né? Essa é a porta OU. Aí ele coloca aqui o seguinte. São duas entradas, que ela tem aqui. Duas entradas. Uma saída, uma única saída. E ela diz aqui, produz uma saída 1 para qualquer das entradas igual a 1. Então, ela diz o seguinte, ó, ela é ou A ou B sendo 1, ela vai sair 1. A outra é porta end, quer dizer, as duas têm que ser 1 para poder ela dar 1. Daqui sendo uma só, 1, ela vai sair como 1. Quando todas as entradas forem 0, a saída será 0. A tabela verdade dela vai ser o inverso da tabela end. Deixa eu ver se a gente bota ela aqui. Na tabela end. Olha aqui. Pronto. Ficou 0 aqui. 0, 0, 0, 1, porque ela precisava desse aqui. Agora, na outra, se tiver 1 em qualquer das alternativas, sai 1 aqui na frente. Então, vamos para ela.
Tabela verdade está aqui. Então, você observa que só quando ela é 0 e 0, agora é que ela vai admitir 0 na saída. Mas teve 1 nas alternativas, ela bota 1 para fora. Ela sai do nível de tensão. Quando ela produz uma tensão de saída 1, quando qualquer uma das entradas for 1. Quando todas as entradas forem 0, a saída será 0. A função lógica OR de duas variáveis é escrita como S igual a A mais B. A outra era A vezes B, essa é A mais B. Analise a operação com as portas O e indique como será a saída. Vamos lá. Deixa eu botar aqui a porta O. Como será a saída dela? Vamos lá aqui. Vamos observar o primeiro espaço 1 e 1. Vou botar aqui o A. 1, 0, 0, 1, 0. B vai ser 1, 1, 0, 0, 0. Qual vai ser a saída aqui? 1, 1 vai ser quanto? 1. 1. Aqui, na segunda alternativa, 0 e 1. 1. 0 e 0. 0. 0. Aqui na letra D, 1. no quarto tempo, 1. 1. E aqui 0. 0. Exato. Zero, então, zero, aqui vai zero. ser o seguinte. No gráfico vai ser 1, 1, 0, 1, 0. Aí fecha. 1, É. 1, 0, 1, 0. 0. Vou botar aqui em cima como eu botei esses outros. Prontinho. Bacana até agora? Deixa eu ver se ele bota aqui a resposta. O gráfico de saída S. Show de bola. Vamos seguindo. Porta NOT ou porta não. Essa porta NOT, observa que ela só tem uma entrada. Né? Quando ela tem uma entrada, ela tem um gráfico que é 2 elevado a n, que é o número de alternativas. Seria 2 elevado a 1, que dá igual a 2 alternativas. Correto? Quer dizer, ou ela é 0 ou ela é 1. Só tem uma entrada, seria a entrada A. Aqui seria já a saída. Aí o que acontece? No caso, a saída vai ser sempre o contrário, né? A negação. Exatamente. Exatamente. Ela vai ser sempre o inverso da entrada. Por exemplo, chamada também de porta inversora, a porta NOT troca o nível lógico, ou seja, quando aqui for 0, aqui ela vai dar 1. Quando aqui for 1, aqui ela vai dar 0. 0, ela vai dar 1. Quando for 1, ela vai dar 0. Ela serve justamente para você inverter as possibilidades. Vamos lá. Tabela verdade vai ser essa daqui. Deixa eu apagar a minha de cima. Aqui. Aqui a entrada, 0. A saída vai ser 1. E aqui a entrada vai ser 1. E a saída vai ser 0. A operação do inversor pode ser expressa por... Ele coloca aqui. Saída vai ser igual a A barrado, que ele chama A barrado. Ou saída vai ser A linha. A mais comum de ser utilizada, que a gente vê nos livros, é barrado. Seria essa primeira alternativa aqui, que a gente vê mais facilmente, tá? Então, na hora que a gente vai fazer os nossos circuitos lógicos, a gente utiliza o A barrado como sendo o inverso de A, né? De que forma, professor? Da seguinte forma, vamos lá. Digamos que eu tenha uma entrada, duas entradas aqui, numa porta end. Tá aqui, a saída. E aí eu vou pegar, vou colocar aqui uma porta OR, tá aqui, com uma saída. Vou pegar a saída dessa daqui, vou colocar aqui na entrada,
E vou pegar aqui na A, B. Vou pegar A, vou colocar uma porta NOT aqui e vou fazer a entrada dele aqui. Então, se aqui for 0, aqui ela vai ser 1. Se aqui for 1, aqui ela vai ser 0. E assim sucessivamente. A gente não vou entrar muito em detalhe agora não, para não complicar muito o meio de campo aí para agora não. Só um pouco mais para frente. Então, quando nós falamos de saída, nesse caso, aqui entrou A, aqui saiu a barrada. Passou pela porta NOT. Se entrar o sinal A, aqui sai a barrada, que é o inverso. Vamos lá. Porta NAND, ou não é, que é o não e, né? Ela, na verdade, acrescentou essa bolinha aqui no final da porta AND, ó, que ela seria não AND, ou seria not, né, no caso que é em inglês, not AND. Seria não e, né? Vamos lá. Então, o que acontece? Nesse caso aí, ela tem duas entradas, ela é considerada uma porta universal. O termo NAND é a construção de NOT AND, funciona como uma porta AND, só que com a saída invertida. Por exemplo, como era que funcionava a porta AND? A porta AND, ela tinha uma tabela verdade, deixa eu botar aqui a tabela verdade dessa daqui, vamos lá. O símbolo lógico dessa porta está entre as portas NOT e AND. A saída da porta NAND é 0 quando todas as alternativas forem 1. Vamos lá, está aqui. O que acontece? Nós tínhamos na porta AND, que seria, na porta AND que era 0, 0, 0, 1. Era 1, 0, 1, 1. As duas entradas, A, B. Nesse caso, o resultado dela vai ser o contrário do que seria se fosse uma porta AND. Exatamente. O resultado da porta AND seria 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Essa daqui seria a porta AND. Aí o que acontece? Como ela saiu com a alternativa barrada, ou seja, o resultado foi barrado na saída, então o que era 0 vira 1. 1, 1. E o que é 1 vira 0. Fica sendo essa invertida. Ó. Olha ela aqui. 1, 1, 1, 0. É a porta AND com o NOT. Aí vira NAND. Aí ela inverte o resultado da porta AND. Tranquilo até agora? Podemos seguir? Foi o que vocês acharam até agora? Tá tudo certo? Tá tudo tranquilo? Tranquilo, é muito massa a aula. Tá muito... Vamos lá. Porque eu já fiz eletrotécnica, Sim. teve aula de programação. Certo. Isso aí é mão na massa. E eu tô com um projeto, tô com um PLC programação, programando uns tanques. E aí, por isso que eu tô fazendo essa pergunta. Muito interessante. Show de bola, meu irmão. Muito obrigado. A função lógica da porta NAND de duas entradas seria essa daí. Se você observar, a gente está fazendo justamente o inverso da AND. Ela vai ter aqui, lembra que a AND era A vezes B? Agora ela quer A vezes B barrado. É o inverso da saída da porta AND. Vamos lá. Na porta NAND, o fato de que uma ou mais entradas de um nível lógico 0 produz resultado de nível lógico 1. A porta NAND pode ser usada para implementar, de uma certa forma, uma porta OR, que era justamente quando você não tem a porta OR, né? Você usa a NAND. Porta NOR, ou não, ou. Seria essa daqui, ó. Seria a porta OR, que é a mesma coisa, né? Not
OR. É justamente a abreviação de not or ou não ou, né? A ou, ela dizia que sendo uma ou outro, o resultado era 1. Aí vamos lá, na OR, porta OR. Eu tenho entrada A e entrada B, aí ficava 0, 0, 0, 1, 0, 1. A saída eu ia ter 0 e 0, aqui era 0. Aí aqui eu vou ter 1. Era para uma ou para outra, com sairia 1. Aí como ele barrou no final, a saída vai ser 1, 0, 0, 0. Vai ser essa daqui a saída. Vamos lá. Duas entradas. Também considerada uma porta universal. Na porta NOR, o nível lógico 1 é produzido. Deixa eu ver quem está chegando lá. Muito bem. Ele vai ser produzido aqui na porta NOR, um nível lógico 1. E é produzido na saída apenas quando todos estiverem 0. Então, vai ser justamente como a gente falou. Deixa eu ver se eu boto aqui a tabela verdade. Ok. Quando a gente falou na porta OR, era 0, 0, 0, 1, 1, 1. Então, na porta não ou, que é a NOR, ela foi barrada na saída, inverteu todas as possibilidades. Aí ele diz aqui, a porta NOR pode ser usada para implementar de uma certa forma a operação NAND. A função lógica para a porta NOR de duas entradas é S dá igual a A mais B barrado. Ou seja, a gente tem a porta OR invertida. Então, ela pegou a porta aqui, A mais B, que seria a porta O, e barrou para poder dar a saída dela invertida. Tranquilo aí, pessoal? A tabela verdade aí, está na tela. O que vocês acharam aí até agora? Tá sossegado? Show de bola. Senhores, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Deixa eu ver aqui, hora de compartilhar. Show de bola. Vou abrir minha câmera. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um intervalozinho, que a gente dá sempre esse intervalo, que é da faculdade, realmente. Em 10 minutos, a gente continua. Bacana? Ainda tem exercícios, a gente ainda vai praticar isso hoje, tá? Senhores, e outra coisa, tá? A gente vai passar hoje um exercício para vocês resolverem em casa, porque a primeira parte do exercício, para quem fez o exercício anterior, já vai ser lançado no portal. E para o pessoal que entrou depois, o pessoal lá de Irecê, a gente vai passar um exercício hoje, tá? Para poder vocês valerem já a pontuação aí de parte da parcial. Beleza? Então, não percam, Beleza. não. 10 minutinhos. Opa, tô aqui, pode falar. Oi. É o Ricardo Falcão. Eu enviei o meu trabalho hoje por e-mail do senhor, viu? Perfeito. Beleza, então. Tá combinado. Pronto. Aí, o que acontece? Para o pessoal que iniciou depois, a gente vai estar passando o exercício hoje, para o pessoal já estar ganhando essa pontuação também. Então, daqui a 10 minutos, a gente está de volta. Beleza? Vou interromper aqui minha câmera, interromper o meu microfone, e daqui a pouquinho eu estou aqui com vocês ainda. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco.
Senhores, estou de volta. Deixa eu abrir aqui a câmera novamente. Pronto. E aí, deixa eu ver aqui. E aí, alguma dúvida? O que vocês acharam? Tá tudo certo? Posso seguir? Como é que tá? Foi difícil? Não foi? Tá meio ainda nublado? O que é que tá acontecendo aí? Tá tudo certinho? Só o ouro. Tá tranquilo, né? Então vamos lá, vamos seguir. Até porque a gente vai precisar de um tempinho para responder umas atividades ainda. Vamos lá, vou interromper minha câmera, vou compartilhar aqui a tela para a gente poder reiniciar. Bom, nós estávamos aí nessa tela quando nós falávamos da porta NOR, ou seja, a inversa da porta OR, que é a OR, né? Então, nós fechamos com a informação da função lógica, que seria justamente o inverso da porta OR, que seria A mais B barrado. O que acontece? Por que eu estou mostrando essas funções lógicas? Porque eu posso colocar a expressão lógica. De que forma, professor? Vamos lá. Eu tenho a entrada A, tenho a entrada B, a saída dela, que vai ser A mais B barrado. Por exemplo, eu citei aquele exemplo de associação de portas lógicas. De que forma? Vamos lá. Eu posso colocar, na sequência, aproveitando essa daqui, deixa eu ver se eu consigo limpar essa tela aqui. Aqui, pronto. Eu posso utilizar a porta A, B, colocar elas aqui com a porta OR. Vamos lá, tá aqui, o porta OR. Aqui vai ser a saída. Aqui vai ser... E aqui eu posso aproveitar essa saída para colocar ela em uma outra porta. Vou botar aqui C. Então, o que acontece? Eu tenho aqui... Deixa eu apagar esse S daqui, porque aqui é a saída. Digamos que eu tenho aqui A, B e C. Numa associação de circuitos, onde eu vou ter aqui a saída mesmo, que vai ser essa daqui, saída. Então, aqui eu vou ter essa porta, que é uma porta OR, e essa daqui uma porta AND. Eu posso estar fazendo o seguinte, ó. Entrou A e B, saiu aqui A mais B. Aí, quando entra aqui, na sequência, entrou A mais B junto com C. E como eu sei que a porta AND é uma multiplicação, eu posso dizer que a saída vai ser A mais B multiplicado por C. A saída, portanto, a função de saída vai ser C multiplicado por A mais B. Isso é álgebra booleana. Eu estou encontrando, resolvendo matematicamente, uma função que ela só envolve letras. Por exemplo, se agora, ao invés que eu sei que eu tenho essa expressão agora, eu vou colocar uma porta NAND aqui, NAND aqui, e vou colocar uma outra entrada que seria D. Aí o que acontece? Eu vou pegar aqui a saída, vai ser, na porta NAND, vai ser A mais B multiplicado por C, multiplicado por D, barrado por conta desse sinal. A minha saída vai ser igual a mais B multiplicado por C, porque é a primeira função, multiplicado por D, barrado, que é justamente a saída que está negativada por conta dessa daqui, que seria NAND.
Entenderam mais ou menos como é que vai ser o jogo? A gente vai procurar saber qual é a saída, porque a gente vai ter as alternativas A, B, C e D. Para essas alternativas aqui, nós temos 4 possibilidades. Para essa daqui, nós vamos ter 4 possibilidades. E para essa daqui, nós vamos ter 4 possibilidades também, só que ela barrada no final, que é justamente essa daqui vai ter uma tabela verdade, essa daqui vai ter uma tabela verdade, e essa daqui também vai ter uma tabela verdade. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos mais para frente, né? Porque essa daqui a gente já viu e só o complemento. Terminou a porta NOR. Nossa. A gente vai para a porta XOR, ou seja, exclusivo ou. E tem outra porta que é a XNOR, que é exclusivo não. O que é que ela fala? A saída de uma porta XOR é o nível lógico 1 apenas quando as duas entradas estão em níveis lógicos opostos. Simbologia da porta XOR. Aqui, se você observar, é uma porta NOR, desculpa, uma porta OR, e ela tem esse tracinho aqui, ó. Esse tracinho na parte de baixo. Ela é exclusiva da porta XOR. Exclusiva OR. Tabela verdade dela, tá aqui. 0 e 0, 0. 0 e 1 é 1. 1 e 0 é 1. E 1 e 1 é 0. Ela diz aqui o seguinte. A saída dela só vai ser 1 quando os números forem opostos. Ou seja, quando as entradas tiverem sinais diferentes. Aí aqui vai ser S igual a A, XOR B. Aproveitando essa tabela verdade, nós podemos agora simbolizar um exemplo desse tipo de porta, como foi citado aí por um de vocês, a respeito de 2 contactores, um contactor A e um contactor B. Porque, na verdade, é o seguinte, se o contactor A e o contactor B, eles funcionando em intertravamento, ou seja, só pode funcionar um de cada vez, seria alimentação de rede, seria alimentação de gerador. O outro, para você saber que o AC estaria ligado ou por um ou por outro. Se ele estiver com os 2 ligados, está errado, ele daria 0. E se ele estiver com os 2 desligados, também está errado, daria 0. Então, ele só vai estar ok quando um estiver funcionando ou o outro estiver funcionando. Seria uma alternativa aí. Entendeu? Seria uma exclusiva, ou seja, um dos 2 vai ter que estar funcionando. Aí ela vai estar com uma saída 1, mostrando que está tudo ok. Se os 2 estiverem desligados, dá 0. Se os 2 estiverem ligados, está errado também. Ela vai ter que dar 0. Aí a gente vai olhar qual o problema que está acontecendo. A função lógica seria S igual a A, XOR B. E a XNOR funciona de maneira oposta a XOR. Ou seja, sua saída terá sempre nível lógico 1 quando as duas alternativas tiverem o mesmo nível lógico. A simbologia da porta XOR está aqui. Na verdade, ela é uma porta... essa daqui é a XNOR. Ela vai ser uma porta XOR barrada na ponta, né? Então, a tabela verdade dela está aqui. Lembre que na porta XOR, ela só ia dar 1 quando tiverem com níveis opostos, ou seja, 1, 1, 0 e 0. Nessa daqui agora, ela só vai dar quando os 2 tiverem números iguais. 0, 0 dá 1 e 1, 1 dá 1 também. A função lógica seria A XOR B, que no caso, só que barrado, que ele está barrado na frente. Seria a XOR e a XNOR. Através da utilização das portas lógicas, podemos implementar todas as expressões geradas em álgebra de Boole, como a gente explicou, que agora a gente pode utilizar a álgebra das funções para poder você decifrar como é a função do circuito lógico que a gente vê nas expressões. É o estudo de todas as leis fundamentais da lógica digital. Aí vem aqui falando sobre tabela verdade. A tabela verdade corresponde às saídas de um sistema para todas as combinações de entrada. A gente vai fazer o seguinte, o que seria a tabela verdade?
é a escrita de todas as saídas possíveis, de todas as possibilidades. A gente tem para todas as entradas que tem no circuito, as possibilidades de saída são explícitas na tabela verdade. A gente já falou aqui sobre como preencher a tabela verdade, né? Que vem da direita para a esquerda, começando da variação de 1, depois da variação de 2, depois da variação de 4, depois da variação de 8, e assim sucessivamente, de acordo com a quantidade de entradas que tiver. A quantidade de possibilidades ela é tida por 2 elevado a n, onde n seria o número de entradas. Não é isso que a gente já viu, isso no início da aula de hoje. O primeiro passo, definir quantas combinações teremos na tabela. O número de possibilidades seria dado por 2 elevado a n, onde n é o número de entradas do sistema, como a gente viu. Exemplo, para 3 entradas, definimos 2 a terceira, que dá igual a 8 combinações. Assim, teremos 8 combinações, ou seja, a tabela será ABC, que aqui dá o número de entradas, até aqui. Aqui para frente é o número, é a saída, né? Que é uma saída só. Então, seria o preenchimento delas aqui. E inserimos as combinações, que está aqui, que seria aqui variando em 1, ó, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aqui seria de 2 em 2. Aqui seria de 4 em 4. E se tivesse outra, seria de 8 em 8. E assim sucessivamente. Exemplo. Defina a tabela verdade e saída para a porta lógica abaixo. Pronto. Eu vou lhe dar 2 minutos. Deixa eu ver se eu boto a tabela verdade aqui. Aqui. Qual seria a tabela verdade? Bom, esse e esse aqui. São as duas que a gente vai trabalhar aqui agora, para a gente poder fazer. 2 minutos para vocês desenvolverem qual é a saída e qual a porta lógica, ou qual é a função lógica e qual é a saída da tabela verdade para esse quesito. 2 minutinhos, daqui a pouco a gente está de volta, tá? Eu vou botar o meu microfone no mudo, mas eu estou aqui. Se vocês falarem, eu escuto. 2 minutos. Esse é o que tem 4 possibilidades e só dá um quando qualquer uma das possibilidades for 1. Que porta é essa? É, não é isso? Então, ela é aqui ou uma ou outra, né? Que ela é ou uma ou outra, for 1, ela sai 1. Não é isso? Exatamente. Exato. Então, a tabela verdade dela, para a gente dando continuidade, é uma porta OR, que ela seria ou com 2 entradas, seriam 4 possibilidades, que no caso seria 2 elevado a n, são 2 entradas, então dá 4 possibilidades. A tabela verdade, está aí as 4 possibilidades, e ela diz, produz uma saída a 1 quando qualquer uma das alternativas for 1. Então, está aqui
a tabela verdade dela. 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 1, e 1 e 1 dá 1 também. Vamos para o outro exercício. Esse daqui. Essa é uma porta AND de 3 entradas, correto? 2 minutos para vocês fazerem a tabela verdade e eu estou por aqui. Posso falar como seria? Na verdade, Pode sim, como seria? seria a primeira seria as 3 zeros. 8 Seria possibilidades com somente na que todas. Só quando todas forem 1. Aí dá 1. O resto é tudo 0. E a saída deu diferente. O seu deu... A saída deu toda 1, final 0. O meu foi ao contrário. Essa daí é uma porta AND de 3 entradas. A porta AND, ela vai dar 8 possibilidades, realmente, como vocês falaram. Aí a tabela verdade, ela está aqui. Vamos lá. A saída da porta AND é 1 apenas quando todas as alternativas forem 1. Então, nós temos essas aqui. Aí aqui vai ser, quando todas as alternativas forem 1, ela vai ser 1. Só vai ser 1 aqui na última possibilidade. Em todas as outras tem 0, ó. É o contrário da saída. Aí é o contrário. Seria essa daí. Tranquilo? Vamos para mais uma. Deixa eu ver aqui. Eu fiz aqui o seguinte, deixei para vocês aí essa mensagem para que a gente possa estar sempre querendo estudar mais. Botei assim, e quando você pensar em desistir, lembre-se dos motivos que lhe fizeram aguentar até agora. Me diga uma coisa, vocês tiveram dúvida do que a gente falou hoje? Sim ou não? Senhores? Não. Não, né? Ok. O que Não entendi. Fechou naquela de X, aquela que é duas versões, mas tá de boa. Deixa eu ver aqui, não, vamos voltar para lá. Deixa eu ver aqui, tabela verdade. Essa daqui. Xó. Ele falou de X, Essa daqui. Xó e nó. E X nó, não é isso? Vamos lá, vamos voltar. O que acontece? São mais 2 portas. Essas daí são 2 portas que elas são, vamos dizer assim, portas secundárias, né? Não são as primárias, elas são secundárias. Esse X, ele chama exclusivo, né? A porta OR é a porta OU que a gente aprendeu, né? Que é aquela que é assim. Ela é assim. Eita, que isso aqui ficou feio demais. Peraí. Aqui. Tem as 2 entradas. Tá aqui. A Xó, ela coloca uma barrazinha aqui antes, ó. Assim. Deixa eu mostrar melhor que eu tenho a figura dela aqui. Aqui. Porta Xó. Aí o que acontece? Ele diz o seguinte, como todas as outras, né, que a gente tem a forma de resolver, ela também fala aqui. A saída da porta Xó é o nível lógico 1, apenas quando as 2 alternativas forem sinais opostos. Então, ela coloca a tabela verdade aqui. Aqui, da mesma forma, a gente vai fazer... Esqueça essa parte aqui agora. Deixa eu botar ela aqui. Deixa eu riscar ela aqui agora. Esqueça essa parte daqui agora. Vamos lá. Nós temos 2 entradas. Eu coloco aqui A e B. Para preencher, eu venho da direita para a esquerda. 0, 1, 0 e 1. E aqui eu vou botar de 2 em 2. 0 e 0, 1 e 1. Aí agora eu vou fazer aqui, vou observar o que é que ela fala. A porta Xó é o nível lógico 1, apenas quando as 2 entradas tiverem níveis lógicos opostos. Ou seja,
quando A e B forem diferentes. A e B aqui está igual, então aqui vai ser 0. Está aqui. A e B está diferente, então aqui vai ser 1. A e B está diferente, aqui vai ser 1. E 1 e 1 está igual, aqui vai ser 0. Então, ele já diz a regra do jogo. Ele já diz a regra do jogo aqui em cima. A saída de uma porta Shaw é igual ao nível lógico 1, quando as duas forem opostas. Então, 0, 0, 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1. Aí, ele vai falar da X-nó. Ou seja, ele vai pegar a porta Shaw e vai barrar ela. Vai colocar aqui uma porta NOT. Aqui. Na hora que ele coloca a porta NOT, ele inverte os resultados. Onde era 0 vira 1. Onde era 1 vira 0. Ou seja, ele vai dizer o seguinte, ó, na hora que você barrou o resultado, que está aqui barrado o resultado, ele era 1 quando era oposto, ó, 0, 1 e 0. Agora ela passa a ser 1 quando ela está igual. 0, 0 e 1 e 1. Quer ver? Vamos lá, para frente, o que é que ele fala. Na porta X-nó, funciona de maneira oposta à porta Shaw. Sua saída terá um nível lógico 1, quando todas as alternativas tiverem o mesmo nível lógico. Então, a simbologia da porta Shaw, X-nó está aqui, ou seja, ele colocou barrado aqui na frente, ó. Ele colocou uma porta NOT aqui na saída. Porque, na verdade, o que acontece? Eu poderia ter colocado a porta NOT na frente da porta. Como assim? Dessa forma aqui. Na hora que eu tenho a porta, eu posso colocar ela aqui e colocar a NOT aqui. Para motivo de abreviação, eu tiro ela daqui, coloco ela aqui. Certo? Mas na hora que eu tenho essa porta NOT, ela barra o resultado. Então, a tabela verdade dela agora passa a ser, onde tem números iguais, vira 1. Que era o inverso da outra porta, está aqui. Aonde tem, deixa eu apagar isso daqui. Aonde tem números opostos, ela é 1. E na porta X-nó, a gente tem que, aonde elas são iguais, ela fica 1. E aqui, quando são diferentes, ela fica 0. E a função lógica seria A, Shaw, B, barrado. Não é isso? Então, senhores, alguma dúvida mais a respeito disso aí? Não? Tá tranquilo? Tranquilo, agora é só praticar um pouco. Exatamente. Pronto, então aqui, eu vou deixar com vocês aqui essa mensagem, novamente. Deixa eu botar ela aqui. Manda no grupo, pessoal. Pronto. E quando você pensar em desistir, lembre-se dos motivos que lhe fizeram aguentar até agora. Senhores, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu vou salvar essa aula, tá? Deixa eu interromper o compartilhamento dela aqui. E a atividade que ia passar para os outros alunos? Vou passar ela agora, quando terminar a aula. No grupo, né? Aí eu já mando no grupo para vocês pegarem. Pronto, bacana? Obrigado. Pronto, nada. É só para a galera aqui direcer, né? Essa atividade. Não, vai ser para todo mundo também. Só que vocês vão fazer para receber nota da parcial de vocês aí, e o pessoal daqui vai fazer também para receber nota da parcial daqui também. É para todo mundo. Ok. E vai enviar para o senhor por onde? Aí eu vou passar o e-mail para vocês me enviarem. Vocês vão mandar para o meu e-mail. Bacana, senhores? Beleza? Pronto, então eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu vou interromper a gravação aqui e salvar essa aula para poder mandar para vocês. Oi? Beleza, professor? Não entendi. É para entregar que dia essa atividade. Pronto, não. Isso, vai chegar no grupo, vai chegar mensagens, tudo certinho, com e-mail, com data, com tudo tranquilo. Eu não vou falar aqui na aula, porque essa aula vai ficar salva no YouTube, e essa data vai passar, né? Aí quem estiver assistindo depois vai se confundir.
Então, acompanha no grupo, que eu vou mandar as datas, e-mail, tudo certinho para a gente poder mandar. Beleza? Ok, obrigado. Beleza. Muito bem. Eu vou interromper aqui a gravação. Parar a gravação.